Decisão do ministro Lewandowski, hoje de manhã, deu para o Lula a sua maior vitória. Se o Sérgio Moro já tinha medo dos arquivos da Lava Jato quando ele estava em posse de Glenn Greenwald e do pessoal do Intercept, imagina agora que os arquivos da Vaza Jato estarão em posse de Lula. A decisão de hoje do STF garante à defesa do Lula acesso a todos os documentos da Vaza Jato que citem direta ou indiretamente o ex-presidente Lula ou que sejam sobre os processos do Lula. A decisão do Lewandowski não apenas cita isso, também reitera a ordem, o STF não pede, o STF ordena, reitera a ordem para que os procuradores de Curitiba, da Lava Jato de Curitiba, para que eles entreguem para o Lula as provas que eles dizem ter da Odebrecht contra o Lula. Olha só o tamanho da derrota da Lava Jato hoje, da derrota do senhor Sérgio Moro e do senhor Deltan Dallagnol. O Lula vai ter acesso a tudo. Hoje é um dia histórico. Eu vou dar todos os detalhes sobre isso, mas antes um segundinho. Se você quer ver a casa cair para a Lava Jato, se você era Lula livre desde o comecinho, você sabia da inocência do Lula, então se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui a gente lutou pelo Lula livre todos os dias. A gente lutou pela inocência do Lula, para provar a inocência do Lula e para mostrar para as pessoas que aquilo era um golpe. E agora até o Bolsonaro, eu mostrei ontem o vídeo, até o Bolsonaro admite que o Lula era inocente. Olha só como o jogo político virou do Natal para cá. O fim de ano do Lula tá assim perfeito. Então se inscreve no canal, curte o vídeo para você ajudar a fortalecer a esquerda, a fortalecer uma base para Lula 2022 e para o Brasil voltar a ter ordem e progresso. Aqui a gente fez oposição ao Sérgio Moro todos os dias, a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias, até com outdoors. Aqui atrás vão aparecendo outdoors que a gente colocou contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil. Ainda temos outdoors em várias cidades e também estamos com carros de som contra o Bolsonaro, denunciando os crimes do Bolsonaro e denunciando que ele foi contra o auxílio emergencial. Hoje vai rodar o nosso carro de som em Belfort Roxo e na Penha, no Rio de Janeiro. E ainda nessa semana vai rodar em mais lugares, vai rodar também talvez em Maringá, entre hoje e amanhã. Falaram que tá chovendo muito lá hoje em Maringá, então talvez rode amanhã. E quem quiser ajudar com as ações do canal, clica no botão Seja Membro ou o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net. No final do vídeo eu falo mais sobre isso, mas agora vamos falar do assunto que é o Lula. Conseguiu uma vitória hoje. Eu confesso que eu não imaginava que o STF daria para o Lula acesso aos arquivos da Vaza Jato. Por quê? Porque logo que saíram os arquivos da Vaza Jato, começaram algumas discussões. A primeira discussão é uma discussão que o pessoal da extrema-direita, do Bolsonaro e do Moro, eles começaram a colocar para tumultuar, que era aquela de que, esses arquivos são frutos de um hackeamento, esses arquivos são frutos de um crime, então o jornalista, o Glenn Greenwald, não pode mostrar isso para as pessoas. Isso é mentira. Jornalistas, quando recebem de uma fonte alguma coisa que eles consideram ser de interesse público, eles podem, não é crime, publicar alguma coisa. Senão seria crime, por exemplo, quando a Globo publicava uma delação sem provas contra o Lula. Olha, o Palocci falou não sei o que do Lula. Seria crime a Globo publicar aquilo, porque era um vazamento ilegal, era um processo sob sigilo. Algum procurador vazou isso para a Globo. Qual procurador você acha que foi? A Vaza Jato até mostrou que eles vazavam para alguns jornalistas de propósito. Algum procurador vazou aquilo, quem vazou está cometendo crime, não poderia mostrar, mas mostrava. A outra discussão era o seguinte: esses arquivos, por terem sido fruto de um hackeamento, eles não podem ser usados como prova na justiça. Então, o Lula não vai poder ter acesso a esses arquivos. Só que o Sérgio Moro colocou a corda no próprio pescoço e entregou na mão da STF. Sabe o que o Sérgio Moro fez? A operação Spoofing, que é aquela operação em que a Polícia Federal prendeu os hackers e pegou todos esses arquivos. Quando a operação Spoofing da Polícia Federal foi feita, a partir daquele momento, as provas não são mais provas ilegais, as provas se tornaram legais e estão em posse da Polícia Federal. Então, a partir daquele momento, o Lula poderia pedir acesso a todo o acervo da Vaza Jato e a Polícia Federal, se o STF permitisse, ia ser obrigada a dar para o Lula, e aí ele pode usar aquilo como prova para anular seus processos. Olha só, usar as matérias do Intercept ele não poderia, mas usar os arquivos que estavam em posse da Polícia Federal, aí sim são provas, ele pode usar. E o Lewandowski ficou um tempão na justiça isso. Olha, desde junho do ano passado a defesa do Lula está nessa briga. Esse processo, a decisão do Lewandowski hoje foi dada no âmbito de um processo que é o processo em que a Lava Jato acusa o Lula de receber um terreno que valia 12 milhões de reais, que seria o terreno onde seria o Instituto Lula, e ele ia receber esse terreno da Odebrecht e seria uma propina, em forma de propina. Só que tem uma coisa, o Lula não recebeu o terreno, o Lula nunca teve a chave do terreno, o Lula nunca foi lá, o Instituto Lula não fica naquele terreno. É aquela invenção da Lava Jato, é o terreno
é a propina que era para ser, mas não foi. Só que para ser propina é quando alguém dá dinheiro para um agente público em troca de alguma coisa. O Lula já não era mais presidente. E a Lava Jato não diz em troca do quê? Assim, iam dar uma propina em troca de sabe-se lá o quê, porque a Lava Jato não sabe em troca do quê, mas não deram a propina. E aí a Lava Jato tenta incriminar o Lula. E esse processo, muita gente não sabe, em 2018, logo que o Bolsonaro ganhou a eleição, esse processo estava pronto para ser dada a sentença pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro já ia dar a sentença e condenar o Lula para ir para a segunda instância, e os 3 patetas do TRF4 passarem o processo na frente para condenar o Lula também em segunda instância. Só que, o que aconteceu? A defesa do Lula começou a ter uma vitória atrás da outra no STF, esse processo parou, atrasou, voltou uma parte, aí adiantou, e o processo agora está paralisado há um tempão. Pelo menos desde agosto, o ministro Lewandowski já deu várias broncas no pessoal da Lava Jato, dizendo: entreguem as provas do acordo de leniência do Odebrecht. O acordo de leniência, para quem não sabe, é como se fosse uma delação premiada, só que em vez de ser feito por uma pessoa, é feito pela empresa. Aí a Odebrecht, empresa, não a Odebrecht, os donos da empresa, fez uma delação premiada. E nessa delação premiada aí, nesse acordo de leniência, tem alguma prova, diz a Lava Jato, contra o Lula. Aí a defesa do Lula diz: ok, então me dê acesso a essas provas para poder me defender. E a Lava Jato não quer dar. Aí o Lewandowski ordenou que a República de Curitiba dê acesso para a defesa do Lula a essas provas. Sabe o que o senhor Deltan Dallagnol, que ainda era o procurador da Lava Jato, fez? Falou que não, porque ele não entendeu a decisão do STF, que ele não ia dar acesso enquanto o Lewandowski enquanto ele não descrevesse exatamente o que o Lula devia ter acesso. O Lewandowski deu mais outra decisão, a Lava Jato não cumpriu. Aí, no mês passado, eu até fiz um vídeo aqui, o STF, o Lewandowski fez uma decisão, você lê, é uma coisa bonita de ler, como escreve o ministro Lewandowski com a Lava Jato. Ele falou: olha, do jeito que vocês estão agindo, os procuradores da República de Curitiba, da Lava Jato de Curitiba, é melhor tirar, não ter mais defesa no Brasil. Vamos fazer só acusação de agora em diante, porque não existe o direito à ampla defesa na Lava Jato de Curitiba. Palavras do Lewandowski num documento oficial, numa decisão oficial que ele deu para o Lula, em que ele dizia que a Lava Jato tem que entregar todos os documentos da Odebrecht para a defesa do Lula. Agora o Lewandowski ficou mais bravo ainda, porque além da Lava Jato não ter entregue esses documentos, a defesa do Lula vinha pedindo há um tempão. Então nos dê também os arquivos da Vaza Jato para a gente já provar, primeiro, que as provas da Lava Jato eram falsas, por isso que a Lava Jato não quer dar acesso ao Lula, porque não tem nada ali contra o Lula. E segundo, provar que houve conluio. Aí o Lewandowski ficou bravo. E aí hoje, olha só, em pleno Natal, o TRF4 deu uma vitória pro Lula. Um pouquinho antes do Natal, a Carmen Lúcia mudou de lado e deu vitória pro Lula. E agora, 28 de dezembro, quase ano novo, o Lewandowski, em pleno plantão da outra vitória, ficou bravo e falou: olha, para garantir o acesso à ampla defesa, ele escreve dessa maneira, ele dá um esporro nos procuradores na decisão dele, fala que os procuradores seguem reiteradamente, eles seguem desobedecendo ordens do tribunal, da mais alta instância do Brasil. Quer dizer, ele até fala numa das decisões, ele diz que, se os procuradores da Lava Jato de Curitiba não atendem, a Justiça de Curitiba não atende a ordens nem da mais alta instância, eles vão atender a ordens de quem? Aí fala: agora então a Justiça de Brasília, porque isso está em Brasília, vai ter que dar para o Lula também todos os documentos da Vaza Jato. E ele ainda diz: esses documentos têm 7 terabytes. Para você ter ideia de quanto são 7 terabytes, o meu computador onde eu rodo esse vídeo aqui, é um computador bom. Comprei faz uns 4 anos, era o melhor que tinha. Esse computador tem 1 terabyte de memória. Agora imagina que o que mais gasta memória no computador é o sistema operacional, são vídeos, fotos e tudo mais. O arquivo da Vaza Jato tem praticamente apenas conversas. Conversa não gasta nada de memória. 7 terabytes é muita conversa, mas é muita coisa. É por isso que a Vaza Jato às vezes demorava. A Vaza Jato meio que acabou agora, mas quando estava no auge, demorava às vezes 2 semanas entre um vazamento e outro. Por quê? Porque no meio daquele montoado de conversa tinha que achar alguma coisa e aí depois investigar o contexto daquilo para fazer uma matéria. É por isso que demorava, até eles explicaram lá, o pessoal do Intercept. E o Lewandowski falou: tudo o que tiver sobre processos em que o Lula esteja envolvido e tudo o que for direta ou indiretamente ligado ao Lula, agora o Lula pode ter acesso. E tem uma coisa: o Lula pode ter acesso? O Lula pode fazer a própria vaza-jato do Lula. Imagina uma vaza-jato do Lula em que ele mostra a parte que ele quiser ali e fala: ó, tá vendo? Sérgio Moro, juiz ladrão,
Dallagnol, o juiz ladrão, agora o bicho vai pegar para Moro e Dallagnol. Talvez por isso o Sérgio Moro esteja se mudando, o Moro vai se mudar para os Estados Unidos. Isso foi anunciado um tempinho atrás, mas agora é oficial. O Sérgio Moro está de mudança, vai fugir. Sabe por que ele vai fugir? Porque ele vai virar foragido. O Sérgio Moro vai acabar como foragido da justiça porque ele é um juiz ladrão, cometeu crimes. Então a coisa está ficando feia para eles. Mais uma vitória do Lula, que está lá em Cuba. E só para finalizar, só uma coisa. O Bolsonaro ontem, eu mostrei o vídeo, tá no meu Twitter, quem quiser, no primeiro comentário eu deixo Pix, PicPay, Apoia-se, conta bancária para quem quiser ajudar com os outdoors, com os carros de som do canal, mas eu também deixo os links das minhas redes sociais. No meu Twitter tá o vídeo em que o Bolsonaro inocenta o Lula. O Bolsonaro não apenas inocenta o Lula, ele fala que delações premiadas são forjadas. Por quê? Muita gente falou, Thiago, o Bolsonaro tá falando isso porque o Bolsonaro é que vai ser delatado já já, e aí ele já tá preparando o terreno, falando, tá vendo, delações são forjadas. Não, o buraco é muito mais embaixo. O Bolsonaro, ele pode criticar a máfia das delações premiadas sem inocentar o Lula. O Bolsonaro podia falar, gente, na live dele, onde tá lá o gado assistindo, onde estão bolsonaristas, raiz assistindo, aquele pessoal assim que tem cabresto, bolsonarista mesmo, ele podia falar, gente, o Lula é um bandido, blá, 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 mas, gente, algumas delações são forjadas, tem delação que é forjada, tem delação que não é, mas o Lula é bandido, blá, blá, foi condenado, etc. Repetir aquele discurso babaca dele e bater nas delações premiadas. Não, ele inocentou o Lula. Sabe por que ele inocentou o Lula? De novo, ele quer apoio do PT. O problema do Bolsonaro não é o fato de que já já o Queiroz volta para a prisão e o Bolsonaro vai ser delatado pelo Queiroz, pela esposa do Queiroz, por sabe-se lá quem. Até agora saiu a notícia de que o Rony Lessa tá jurado de morte na prisão e tudo mais. Rony Lessa é o assassino da Marielle. Mas esse não é o problema do Bolsonaro. O problema do Bolsonaro é o seguinte, se o Bolsonaro não ganhar a eleição da Câmara dos Deputados em fevereiro, acabou o mandato do Bolsonaro. A cassação da chapa vai vir a todo o vapor. O Bolsonaro perdeu a última chance dele. Aí de verdade, era a última chance que o Bolsonaro tinha de ter algum poder. Fora isso, o Bolsonaro vai virar sendo... Ou eles vão transformar o Bolsonaro num presidente decorativo sem poder para nada, e eu acho muito difícil isso, porque a sede de poder do grupo do Dória e do Rodrigo Maia é muito maior que isso. Eles vão vir para cima do Bolsonaro. Então o Bolsonaro faz esses acenos ao PT. O problema do Bolsonaro não é delação premiada de ninguém agora, até porque se fosse, ele podia, de novo, repito, ele podia fazer o mesmo que fizeram alguns bolsonaristas, até a Carla Zambelli e outros, que era atacar a Lava Jato sem inocentar o Lula. Só que o Bolsonaro inocentou o Lula e o líder do governo Bolsonaro, o próximo vídeo vai ser sobre isso, o governo Bolsonaro está rachado, porque o líder do governo Bolsonaro, que é muito ligado ao Temer, começou a vir com pautas bombas contra a equipe econômica do Bolsonaro. Então o governo está rachado. E o líder do governo Bolsonaro foi outro que inocentou o Lula. Faz cerca de 2 meses o Ricardo Barros, que ele era ministro do Temer, foi também ministro da Dilma, se eu não me engano, ele inocentou o Lula. Ele falou que tem uma máfia da delação premiada que era para quê? Para você fazer delação, em véspera de eleição soltavam vazamentos seletivos, tira um candidato que iria ganhar a eleição, tira ele da eleição, acaba com a imagem dele, tem a eleição, depois passada a eleição fala, mas o cara era inocente. Pô, mas ele não pôde concorrer à eleição por causa da delação premiada, por causa disso aí. E tira o candidato, e aí ele deu como exemplo o Lula. Justamente o Lula. E falou, o Sérgio Moro fez isso, a Lava Jato fez aquilo e tirou o candidato que ia ganhar a eleição. E aí outro ganha a eleição, e o cara que ganhou a eleição, depois daquilo, faz o que com ele? Como é que vai reparar essa perda para aquela pessoa? Não repara mais, isso não pode mais acontecer. Palavras não são minhas, Thiago, essas palavras são do líder do governo Bolsonaro há cerca de 2 meses. Eu mostrei o vídeo dele falando isso aqui na época. E agora o Bolsonaro praticamente pegou e repetiu as palavras. Vamos ver quais são os próximos episódios disso aí. E quem quiser ajudar com os nossos outdoors, carros de som, hoje vai rodar carro de som também, o carro de som nosso vai falar sobre auxílio emergencial, fala sobre vacina, fala sobre uma série de coisas. A gente coloca em áreas de periferia, em áreas onde tem mais gente, onde tem muvuca mesmo, tem muita gente, a gente coloca a audição lá para denunciar os crimes do Bolsonaro. Quem quiser ajudar, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net, ou embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, é isso, mas não se esquece de se inscrever no canal, que ajuda muito a fortalecer a esquerda, e também ativa o sininho. Falou!